José Roberto da Silva é natural de Buri, São Paulo. É especializado em Direito de Trânsito pela Faculdade São Marcos em 2007 e pós-graduado pela Faculdade Unesp no ano de 2013. Especialista em CNH cassada, suspensa e recurso de multa, tem 20 anos de experiência no Detran. Atualmente, mestrado em Direito Internacional na Funiber, em Santa Catarina. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. E não esqueça, acesse as nossas redes sociais. Lá você pode mandar sua crítica, sua sugestão, acessando o nosso canal no YouTube, que você está vendo agora, aí passando na sua tela. Ali você encontra todos os programas já veiculados. De repente, um tema interessante que você perdeu uma parte do programa, acessando esse canal no YouTube, você tem acesso a todos os programas já veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos José Roberto Silva. Ele é especialista em Direito de Trânsito. É um tema polêmico, hein? Boa noite a todos, né? E estamos aqui para responder, porque é muita curiosidade no trânsito, né? E nem sempre as pessoas acham na internet o que acontece dia a dia no trânsito. Então, e muita mudança, né? A gente tem muita. Pontuação, multa. O problema aí, a gente vê na televisão, né? Inúmeras empresas oferecendo, olha, sua carteira aí, você perdeu sua carteira, você liga para cá, que a gente recupera, a gente faz isso, faz aquilo. E a gente vê que as pessoas cada vez mais parece que estão desinformadas. Olha, a palavra é desinformado. Por quê? Eu estou com 20 anos, de 25 anos de profissão, também eu tenho escritório de despachante também, então o dia a dia a gente sabe o que acontece dia a dia. Eu me especializei nessa área de trânsito por esse motivo, que tem muitas pessoas que sabem, mas não sabem fazer nada. Só diz que sabe, né? Na realidade, as pessoas, essas propagandas, carta caçada, tudo isso aí é também, maioria é enganação. Vou falar por quê. Porque quando a CNH ela está suspensa ou cassada, as pessoas têm que entender que quando esgota o recurso, não dá para fazer mais nada. O brasileiro recebe uma carta lá, tal dia, tal, suspensão, entrar com recurso. Ninguém está nem aí. Realmente, as pessoas têm que entrar com recurso. Então, vem um aviso. Quando a pessoa atinge a pontuação, ela recebe um aviso. Atingiu 20 pontos. Tá certo? 20 pontos. Vai receber um primeiro aviso. Primeiro, você atingiu 20 pontos, tem seu direito de defesa, tal dia. É a primeira instância. Tem que fazer aquele recurso. Porque fica depois no derrebel. Ele tem que apresentar esse recurso. Nem que seja qualquer coisa. Tipo assim, não fui eu que estou dirigindo. Alguma coisa tem que apresentar. Tá levando minha mãe no hospital, minha mãe em tal lugar, agora tem que fazer. Vai vir indiferido, tá certo? E depois vai receber outra carta da JARE. Aquela é importante, você argumentar seu recurso. Aí as pessoas que você está fazendo, essas impostos, isso, aquilo, não é esse caminho que tem que seguir, é o mesmo caminho. Quer dizer, é feito primeiro, quando a pessoa recebe a carta, ela tem que dar... Primeira instância. Seria ela dar uma justificativa, eu não estava com esse carro, eu emprestei para um amigo, eu estava levando um parente no hospital, sei lá, foi um imprevisto. Exatamente. Aí vai vir o resultado, provavelmente, indeferido. Aí vem para a JARE. Certo. A JARE vai argumentar que, na primeira instância, quem analisa a primeira instância não são as pessoas 100% qualificadas do trânsito. A segunda instância já é um pouco mais qualificado. Que é a JARE. Que é a JARE. Ali a pessoa, ela faz um recurso que é escrito, ela pode ir lá fazer pode fazer até em papel de pão. É aceito. Porque as pessoas, não tem. Qualquer papel é aceito. Faz para a segunda instância, tá certo? Argumenta tal. Aí depois de um tempo, vem a poderosa, o CETRAN, como se fosse o Supremo Tribunal Federal das Multas. Ali que é a última instância. Porém, as pessoas ficam sabendo que, enquanto estiver fazendo o recurso, a sua CNH não é bloqueada nem suspensa. Quer dizer, independente do tempo que demorar o recurso. Demorar um ano, 6 meses, por isso que é importante, tá valendo a carta. Por isso que é importante as pessoas fazer o recurso. Porque enquanto houver recurso, não há condenação. O CETRAN, tudo da primeira até o CETRAN, demora mais ou menos um ano e pouco. E nesse período a pessoa pode continuar dirigindo, a sua CNH não é bloqueada, normal.
Só depois do último julgamento é que se realmente a pessoa perder, aí que a começa a cumprir carta será pena. bloqueada. Exatamente, aí que é bloqueado no sistema. Porém, esse sistema aí o bloqueio é automático, né? Porque o Detran manda, tal dia sua carta vai bloquear e entregar a sua CNH no Detran. Se a pessoa não entregar, vai bloquear a mesma coisa. É porque entra no sistema. Esse sistema é bloquear a mesma coisa. Porém, eu sempre falo para as pessoas, o recurso é muito importante por isso. Porque, além de você não deixar o Detran condenar você quantos meses você quiser, porque você fez um recurso, não é revel nada, e porém, sempre as penas, na meu ver, é muito pesada as penas. A pena mínima hoje é 6 meses. De 6 meses a 2 anos. Se você atingiu, vamos dizer que você levou 5 multas de rodízio, são 20 pontos. Que em tese não é uma infração tão grave. Exatamente, não é tão grave. Você leva 6 meses de gancho. Na minha opinião, é pesada. De 6 meses a 2 anos. 2 anos, aí eu vou chegar nos 2 anos. Se for 6 meses, tá certo? Aí você está cumprindo a pena. Mas, normalmente, as pessoas não podem dirigir. Na lógica, ninguém pode dirigir. Mas você vai ali, vai aqui, e o carro tem o nome da pessoa. Se levar uma multa nesse período, aí vai transformar em cassação. Aí, depois que terminar o processo, mesma coisa, primeira instância, segunda instância, terceira instância, na cassação. Terminou, o cara é cassado por 2 anos e volta para a autoescola de novo. Quer dizer, se a pessoa foi suspensa, vou dar um exemplo para... Isso. Desse exemplo mesmo que você deu, Isso. do rodízio. A pessoa foi pega lá 3, 4, 5 vezes do rodízio, atingiu a pontuação, foi suspensa 6 meses. Se por acaso, dentro desses 6 meses, a partir do momento que a carta dela foi bloqueada no sistema do Detran, durante o período de 6 meses, se ela for pega dirigindo novamente ou cometer outra infração... E não indicar o condutor... E não indicar que foi outra pessoa no caso, aí o prazo vai para 2 anos. 2 anos e carta. volta para a autoescola fazer tudo de novo. Aí vai contar 2 anos daquela data da infração e ele tem que voltar para a autoescola. Não, 2 anos vai se contar quando ele provoca. Ele foi cassado. Ele vai receber para se defender. Sim. Acabou, as defesas dele já é bloqueado. Certo. Aí depois, nesse período de 2 anos, que é a cassação, aí ele tem que voltar para a autoescola para fazer o curso. Fazer como se fosse a primeira CNH. Ah, como se fosse a primeira vez. É a primeira vez. Eu acho um pouco pesado, assim, para São Paulo, que você não pode respirar que você leva uma multa. Se sair daqui agora e for até o centro, é impossível não levar uma multa. Que em São Paulo arrecada praticamente quase 1 bilhão e 200 milhões por ano de multa. Inclusive, até na época, já vem de vários prefeitos, o Ministério Público entrou com uma ação que, por lei, esse dinheiro da multa deveria ser utilizado para educação no trânsito, né? Formação de condutores, cursos, etc. Mas, na verdade, esse dinheiro o quê? Ele vem para complementar o orçamento da prefeitura. Exatamente. Então, hoje em dia, o que acontece? O prefeito, quando ele assume, ele já conta com esse dinheiro da multa para complementar o orçamento dele, quando, na verdade, deveria ser utilizado para outra coisa. É um absurdo isso. De vez ensinar a educação no trânsito, não, ele desvia a verba para outra coisa, né? Porém, está uma mudança aí também. Está sendo para mudança, tipo assim, vai para... Está um projeto aí que eu creio que vai mudar para 40 pontos. Hoje são 20 pontos. 20 é muito pouco. A infração grave ela é de 7 pontos. Não, né? a gravíssima é 7 pontos. Eu vou falar dela também já. Quer dizer, a pessoa ela não pode tomar a terceira gravíssima que ela já atingiu. Porém, eu vou dar um exemplo que uma multa gravíssima suspende o cara. Que até algumas multas gravíssimas, um exemplo, o motoqueiro sem capacete, um exemplo, 7 pontos, tá certo? Grave. Porém, essa multa multiplica por 3. 3 vezes 7, 21. Por que ela multiplica por 3? Porque é gravíssima. Algumas gravíssimas são multiplicadoras. Então, se ele for autuado uma vez dirigindo sem capacete, ele já pode perder. Já pode suspender a carta. Que outro exemplo? Você está na Marginal Tietê, chegou da praia, todos aqueles carros lá. No teu espertinho que entra para o acostamento e vai embora, essa multa é 21 pontos. É gravíssima. Já vai direto a 21. Multiplica o valor e a pontuação. Essa multa custa R$ 1.400. Essa multa. Quer dizer, com uma única infração, a pessoa já pode ficar 7 meses suspenso. 6 meses. 6 a 7 meses suspenso. Com essa multa gravíssima. Agora eu pergunto, esses motoristas de aplicativo,
motorista de táxi, o caminhoneiro que vai trabalhar. Quantas pessoas desempregaram por causa de não ter habilitação? Eu conheço milhões. Porque a empresa, quando vai contratar um motorista, vai puxar a CNH dele. Viu lá que tem pontuação, já não contrata mais. Já não contrata mais. E a história da identificação do motorista? Inclusive, eu li recentemente muitas fraudes, colocando o nome de pessoas mortas, né? A pessoa coloca o nome de um terceiro, ou de uma pessoa que já não dirige mais há muito tempo, mas tem habilitação, ou de pessoas mortas. Também tem essa jogadinha que o pessoal faz. Tem, na verdade, tem as pessoas que vendem a pontuação, né? Por exemplo, tem pessoas que vai puxar a pesquisa da CNH dele, tem 10 placas diferentes. O cara é multado na Marginal, é multado na Castelo Branco, é multado no mesmo lugar. Não, é fraude. Aí realmente é fraude. O Detran tem um setor, né, de corregedoria que investiga isso também, né? E aquelas pessoas também que tem, olha, acontece cada coisa absurda. Por exemplo, as pessoas têm mania de colocar o fita isolante da placa, no vídeo de rodízio e tal. Esse é crime. Essa pessoa vai para a cadeia por causa de um rodízio. Esse é crime, é estelionato. Isso já é crime. É crime, é pro estelionato. E é engraçado que o CT, ele pega isso. O farol, que é inteligente, ele sabe quando não é aquela placa. Ele sabe quando o isolante intima a pessoa, tem que ir lá fazer a revistoria do carro. E quando a pessoa realmente, outra pessoa levou a multa, no lugar da pessoa que colocou o isolante, aí é intimado pela polícia. E a história, muita gente tem falado, o carro se encontra em nome de uma pessoa jurídica, por exemplo. Boa pergunta. A pessoa tem uma empresa, né? Boa pergunta. Então você tem, de repente, o carro dele, da esposa, do filho, da filha, de algum parente, está no nome da empresa. Que trabalha ou não para a empresa, mas o carro está no nome da empresa. Aí chega a multa, a autuação. Boa pergunta. Para a pessoa não levar o ponto, ela não identifica o condutor. Parece que o valor pecuniário em dinheiro dobra, é isso? Dobra e pode ser multiplicado em 10 vezes. Isso é um absurdo. Por exemplo, você levou uma multa, vamos colocar R$300. R$300. A segunda, quanto é? 600. A terceira do mesmo infração, 1.200. A quarta, 2.400. Até 10 vezes. E aí, paga a multa mesmo sem identificar o condutor, aí está quitado. Esse é o problema. Quando é a mesma infração, paga o dobro, né? Mas esse dobro pode ser multiplicado até 10 vezes. Sim, mas eu digo, do efeito pecuniário vai multiplicando. Sim, multiplicando. Para quem se não identificar o condutor, não tem problema. Não tem problema, mas o valor é muito alto. Tem caso aí que eu tenho lá de 100 mil empresas, e tem caso lá de R$300 mil. Quando, além de multiplicar, para aqueles caminhão que não pode passar na Marginal, por exemplo, que caminhão que não pode passar na Marginal. Ali, além da pessoa, já é dobrado, além da pessoa não poder passar, a pessoa leva o dobro da multa ali, na Marginal, que esse caminhão que só pode passar caminhonete. Qual o tipo de multa mais comum aqui na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, é velocidade, né? Velocidade que tem 50, 40. Tá aqui é 40, ali depois de 1 metro já é 50. É absurdo isso. Isso é uma loucura. É loucura. Outro dia, na 23 de maio, em um trecho assim, acho que de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, tinha velocidade máxima de 60, 50 e 40. Quer dizer, não tem sentido. Você tem que estar dirigindo e tem que estar olhando na placa, porque em 100 metros muda a velocidade, depois ela muda de novo. Estacionamento proibido. E estão guinchando muito carro em São Paulo. O que tem de carro guinchado é um absurdo. E o valor do guincho, eu não sei quem tem interesse nisso, um guincho, sendo que, um exemplo, a pessoa tem estacionamento proibido, está lá, mas a pessoa voltou, o carro está em cima do caminhão do guincho, realmente pode pegar de volta o carro. Porém, a autoridade ali não quer deixar o cara dirigindo. Se o carro for novo e bom estado, ele pode levar para o pátio, não precisa ser guinchado. Vê se alguém fala isso. Ninguém fala isso. O próprio motorista pode levar o carro para o pátio. O carro estando em boa conservação. Engraçado, porque ninguém fala. Se eu falar, eu não quero pagar o guincho, eu levo para o pátio, tudo bem? Eu levo para o pátio, acabou, meu carro tá bom. Mas sabe quanto custa o guincho, não? Não. R$545. Só o guincho? Só o guincho. Fora a diária Fora a diária que custa R$50, R$70. Onde é esse pátio? Tem vários pátios em São Paulo? Olha, eu vou falar para você. É um absurdo falar uma coisa, mas os caras pegam o carro aqui do centro de São Paulo e levam para Osasco.
Osasco, Caieiras, porque aqui não tem mais parte, né? É o Osasco. Não deve ter local disponível, né? Osasco, Caieiras, Jundiaí, tem tudo que é lugar. Sendo que o cara foi preso aqui em São Paulo, o cara... E para tirar depois? Meu Deus do céu. Aí você tem que pagar o guincho, tem que pagar a estadia do carro. Estadia, porém, todos os débitos que tiver no carro. Exatamente. A próxima pergunta era exatamente essa. Se, por exemplo, eu tenho multa em aberto, não paguei a multa por Não um pagou, motivo o seu carro está licenciado, tudo, não precisa pagar no momento ali. Então, mas para eu tirar o carro do pátio, além de eu pagar o guincho, a estadia, eu preciso pagar a multa também. Multa, IPVA, tudo. Toda a pendência que tiver do carro. Outra coisa também, em balança a pergunta, o IPVA. Olha que absurdo. Quando o PVA vai para dívida ativa, a pessoa paga o dobro. E o governo manda para o cartório ainda a pessoa. Por exemplo, você deve 2 mil de PVA. Você, de 2016, vai para dívida ativa, vai para 4 mil e protesta você ainda. Essa história de manter o protesto, eu digo que eu sou advogado de formação, eu acho um absurdo, eu acho inconstitucional. Porque o Estado tem como promover a cobrança através das varas de execução fiscal. Só para você ter ideia, essa semana chegou para mim lá, a prefeitura está protestando multa de 50, 70 reais. Acredita nisso? Acredita nisso? Eu acho que ele gasta mais o valor protestando a pessoa do que o valor para o cara pagar a prefeitura. E acaba até para o contribuinte, às vezes a pessoa precisa de uma ficha, né, do prontuário para algum concurso público, alguma outra coisa que não possa ter nenhuma pendência, mas às vezes um protesto de uma multa de 100 reais, a pessoa não pode participar do concurso. Então, é uma coisa que a gente pensa assim, poxa, o governo falando tanto de economizar aqui, o povo já está aguentando mais, e ainda protesta o cara e manda o cara para dívida ativa depois de um ano. E porque seu IPVA, tudo bem, se a pessoa não pagou, porque está sem condições no momento. Agora, além de dobrar e protesta o cidadão ainda. Eu recentemente vi também um caso na internet de um rapaz que trabalhava como motoboy, não sei se ainda está trabalhando, e ele tinha uma moto que estava em nome do avô dele, já falecido. Então, lógico, a multa ele nunca identificava, a multa ia para o avô já tinha falecido, e ele trabalhou não sei quantos anos com isso, até descobrirem. Não sei como descobriu aí, ele está, inclusive, hoje com processo criminal. Mas eu sei que tem muita gente se valendo disso porque a pessoa atingiu a pontuação e precisa trabalhar. O que acontece, principalmente motoboy em geral, ele coloca a moto no nome da mãe, da irmã, das pessoas que não têm CNH. Tá normal. Não tem nem a CNH. Então a pessoa compra uma moto, mas não tem nem a CNH. Não. Não, entendi. Mas o motoboy que dirige, a mãe dele não tem nem CNH. Exato. E ele coloca a moto na mãe. Tá normal, tá na legalidade, não tá nada E aí, como é que funciona para o cadastro de multa? A mãe vai no CPF da mãe. A mãe não tem CNH, não acontece nada. Quer dizer, ele recebe a multa, a mãe recebe multa em casa, ela pode ir lá pagar. Pode ir lá pagar e acabou. Ou também, se não pagar, vai ser. Ela não tem carta, então não pode ser cassada. Não pode ser nada. Exato. Por enquanto, ainda o Controle de Brasília não regulamentou isso ainda. Não está regulamentado isso. Normalmente, o motoqueiro pode ver que nunca está o nome dele. Está o nome da tia, da mãe, da avó, do avô, do tio. Por quê? Porque para não pegar na carta dele. Isso tem causado, é lógico, tudo o trânsito maluco que a gente vive tem que ser regulamentado, tem que ter multa, tem que ter punição, principalmente, na minha opinião, para quem ultrapassa o limite de velocidade, dirige embriagado, isso daí para mim, a punição deveria ser muito mais ríspida do que é hoje, muito mais séria, mas tem outros casos que também viabiliza. Existe algum projeto, tem alguma coisa em andamento para se rever, de um modo geral, essa punição ou nada em pauta ainda? A única coisa que está em projeto, que quem vai tirar CNH não vai precisar usar mais aquele robozinho lá, o simulador mais, e vai em vez de 20, vai para 40 pontos. E vai para 40 pontos. Então, muita burocracia isso. Isso é uma burocracia incrível, isso. Sabe, é uma coisa que em outros países desenvolvidos, uma coisa tão simples, tão normal. Porém, agora no Brasil tem uma coisa legal também. Por exemplo, documento, mas o porte obrigatório não precisa mais. Você sabia disso ou não? Da habilitação? Não, do documento do carro. Não é porte. Se você esqueceu o documento em casa, esqueceu na bolsa. Tudo informatizado, ele entra numa viatura no sistema e já vê. Antigamente você era multado por não portar documento de porte obrigatório. Exato. Hoje não. E a CNH também se pode colocar no celular. Porém, agora melhorou, porque antes, quando lançaram isso aí, quem conseguiria?
para colocar tem que ir no Detran, que adianta? Você não precisa, não ia. Não adianta nada. Não vai lá. A burocracia é incrível isso aí. Agora, voltando àquela pergunta da embriaguez, você sabia que o celular mata mais do que o álcool? Sim. Em muitos países, né? Não, no Brasil. Aqui, não, fora do Brasil, ali na Europa e Estados Unidos também. O celular é mais castigado para o ser humano do que a própria bebida alcoólica. Com o celular, em São Paulo, por exemplo, o índice de acidente com o celular é incrível. É muito, muito, muito mais do que álcool. Né? Aqui, por exemplo, aqui a tolerância é zero, né, do álcool, né? A multa é pesada também, R$3.000 e 1 ano de suspensão. Então, eu queria aproveitar agora nesse assunto aí, que para mim é o mais grave de todos, essa história do camarada que bebe e sai dirigindo, nada justifica. Nada. Mas como é que tem funcionado? Porque às vezes as pessoas ainda têm dúvida, mas se eu for numa festa, eu não posso tomar um licor, eu não posso tomar, sei lá, um copo de cerveja, aqui a tolerância é zero, como é que funciona? Se essa pessoa que foi numa festa, de repente ela tomou um licor na hora de ir embora, lá depois da sobremesa, e saiu dirigindo e for pega, o que acontece com ela? Tolerância zero. Muitas pessoas, a sua pergunta foi ótima, muitas pessoas pensam que não assoprando o bafômetro vai resolver o problema. Não vai resolver. O policial tem fé pública ali na hora. Se ele falar que o seu olho está vermelho, que você está com cheiro de álcool, tudo é válido. Se você assoprar ou não assoprar, não vai nada. O castigo é o mesmo. Você vai ser atuado na hora do momento ali, pelo policial. Você tem 3 dias para retirar a sua CNH lá no batalhão da PM. Você vai levar uma multa de R$3.000 e 12 meses de suspensão. Porém, você pode fazer aqueles recursos que eu falei para você. Primeira, segunda, terceira instância. Enquanto houver esse processo de recursal, você pode dirigir normal, sem bloqueio, sem nada. Porém, se você for atuado no mesmo ano, em 2 vezes, aí é cassação. Independente da infração? Não, do alcoolismo. Do álcool. Então, se você ainda tem alguma dúvida, eu acho que restou bem clara a explicação. Se você beber qualquer coisa, por menor que seja, um copinho de licor, meio copo de cerveja, sei lá, você ingerir qualquer quantidade de álcool, se você sair dirigindo e for pego dirigindo, bastará a autoridade relatar que você estava com cheiro de bebida alcoólica ou com algum sintoma de ingestão de bebida alcoólica, você vai ter uma multa de R$3.000, é isso? R$3.000 e 12 meses de suspensão. E 1 ano sem poder dirigir. Então, o maior conselho, preserve a sua vida, preserve a vida dos outros. Se você bebeu, independente da quantidade que for, pegue o Uber, pede para alguém que estava com você, que não bebeu e dirigindo seu carro, não coloque em risco a sua vida, a vida de terceiros, e também você não vai correr o risco de pagar uma multa de R$3.000 e ter 1 ano da habilitação suspensa. Sim, exatamente. E tem umas coisas engraçadas nisso. Tem as pessoas que não bebem, né? Aí passa no comando, o cara fala, dá para você soprar? Que o policial, eu não vou soprar, eu não bebi, eu não vou soprar, porque o cara é multado. E aí mas aí vai valer mais também o que a autoridade falar do que o teste técnico. Mas tem caso, sabe? Tem caso incrível. Mas tem caso que aconteceu lá incrível. O senhor bebeu ou não bebeu porque o senhor não soprou? Mas eu não bebi porque eu vou soprar. Mas o policial está pedindo, se eu soprasse, ia dar 0, o senhor não é multado. Pô, tem pessoas que ficam invocadas de não bebeu, mas sabe que esse cara meio macho man lá? Não bebeu, mas também não quer soprar, e é atuado. E aí vai valer o que a autoridade falar. Exatamente. Dependendo da pessoa bebeu ou não, se o cara fala, não, eu acho que ele estava com sintoma estranho, acabou. Não adianta você falar que você não bebeu. Não adianta. O policial tem fé pública na hora ali, não adianta você falar que não bebeu. Se não bebeu, assopra, pô, qual o problema? Mas tem muitas pessoas que se acham humilhante assoprar e é multado. E fica 12 meses suspenso. Um detalhe que você falou que é muito importante, isso daí principalmente entre os adolescentes, a história do celular, né? Tem pessoas que ficam batendo papo no WhatsApp dirigindo. Batendo papo, dirigindo, batendo papo. Pô. Não, isso daí provoca estatisticamente mais acidentes do que álcool. Álcool, do que falha mecânica, do que tudo. Pessoa, só pelo fato dela tirar a atenção do olho na frente, do para-brisa e olhar, mesmo que seja 2, 3 segundos, na velocidade do carro, você andou 100 metros. Principalmente, eu tenho muitos casos lá que as pessoas, mulher que trabalha com venda, essas pessoas que trabalham com venda, depende do celular, né? Olhou aqui, abriu, já deu uma porrada na traseira do outro.
viva voz no celular, por exemplo, aquelas pessoas que têm um sistema de viva voz no carro, recebeu uma chamada, ele atende pelo viva voz, quer dizer, ele continua olhando, prestando atenção no trânsito, mas ele está falando aqui com viva voz. É permitido ou não? Não é permitido. Não Viva é, voz não também é não é. permitido. Se o policial olhar pelo vidro, multa a pessoa. Não é permitido. É tolerância zero nisso. Quer dizer, mesmo com o viva voz, Mesmo que a com pessoa viva voz, não não- vai tirar a atenção ali da frente do carro. Falando, se o policial notar que a pessoa está falando, sozinha é dentro do carro, É multado. É multado do mesmo jeito. Não é raro, mas acontece muitas pessoas que tem o policial parece que ele cheira, o agente de trânsito, parece que ele cheira, né? Olha, o cara sente que o cara está falando, sente isso que o cara tem o viva voz, dá para multar a pessoa, né? E para as pessoas que já estão com habilitação suspensa, como é que ela pode fazer? Uma revisão, de repente, para o caso dela? Tem alguma possibilidade real? Não essa ilusão que se vende por aí, mas existe alguma possibilidade real da pessoa que está com habilitação suspensa ou que estourou a pontuação de se rever o caso dela? Olha, para ganhar recurso de suspensão, tem uns critérios muito rigorosos. Por exemplo, você está nos Estados Unidos, está na Europa, você chegou aqui, você tem um carro com o seu nome aqui, tá certo? A sua filha, o seu filho, a sua esposa andou e tal. E chega uma cartinha, para aquela cartinha para você entrar com recurso. Você pega uma coisa natural, você pega o seu passaporte. Poxa, não sou eu que estava dirigindo, eu estava na Europa. Você pega o passaporte, tira a fotografia, cópia, olha, no dia tal, de acordo com o meu passaporte aqui. Eu não estava no Brasil, não sou eu. E realmente fala quem foi. Aí, nesses muitos rigorosos assim, muitas normas é aceito. Mas fora disso é difícil. É difícil. Eu vou ser honesto, falar para o senhor, não tem que... comigo, fala assim para a Fernanda. Sabe aquele vício? Olha, eu estava levando a minha mãe em tal lugar, a minha avó em tal lugar, pega no médico lá, pega... Isso é um vício danado que ninguém aceita isso. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, nosso tempo está acabando, e colocar as suas explicações finais, algum recado que o senhor queira mandar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Então, tem muitas pessoas que têm curiosidade, qual o valor maior da multa, né? O maior valor da multa é algo que ninguém sabe disso aí, quase dizer, 18 mil reais. 18 mil? 18 mil Uma reais. única multa? Única multa. Qual multa que é? É aquela multa que as pessoas bloqueiam rodovia. E aquela pessoa que acompanha o bloqueio é 5 mil reais. Só para a pessoa ter uma noção desses bloqueios que está no Congresso lá, aquela greve dos caminhoneiros que tem aquela greve lá, para todo mundo anular as multas, tal, briga aí, mas não foi anulado ainda não. 18 mil. 18 é pesado. Bem pesado. Eu vou deixar minhas redes sociais aí, se a pessoa... Por favor. É o meu WhatsApp, né? 011 962 13 4000. Procura aí nas redes sociais, especialista em direito de trânsito, Roberto. José Roberto, vocês me acham lá fácil. Roberto, foi um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Prazer para nós. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.